A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café, continuando a série de estudos sobre escatologia, apresenta hoje o vídeo O Anticristo no Catecismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só uma observaçãozinha antes da gente começar o nosso estudo, é que se você é protestante, então você não é obrigado a aceitar tudo que vai ser dito aqui, né? Porque no protestantismo, a única regra de fé aceita é as Sagradas Escrituras. E o anticristo nas Sagradas Escrituras só aparece nas cartas do apóstolo João. E também não tem nada a ver com o líder político mundial, né? E esse estudo aqui, né, foi feito basicamente para católicos, em que você aceita a autoridade das Sagradas Escrituras, da tradição apostólica e do magistério da Igreja. Então o magistério da Igreja renova essa perspectiva anticrística que está descrita aqui no Catecismo, que vai ser explicado mais ou menos aqui nesse vídeo. Fechado? Então, já vimos em outro vídeo sobre escatologia, né? Mentiram para mim sobre o anticristo. Então, antes de continuarem assistindo esse vídeo, sugiro a vocês que primeiro assistam o vídeo Mentiram para mim sobre o anticristo. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Então, se todo mundo já foi lá assistir o vídeo, então voltemos ao nosso estudo. Então, no número 675 a 677 do Catecismo, ele fala sobre a provação derradeira da Igreja. Então, nos últimos tempos, a Igreja vai passar por uma grande provação. Não confundam essa provação derradeira da Igreja com a grande tribulação profetizada por Jesus, pouco antes de sua morte. Porque aquela profecia, Jesus disse, não vai passar essa geração sem que tudo isso seja cumprido. E uma geração para os judeus é cerca de 40 anos. Então, pouco antes de 40 anos, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invade a cidade, destrói o templo, destrói a cidade. E o Flávio Joséfo disse que nunca houve, uma grande tribulação igual aquela. E os discípulos estavam até admirados com as pedras do templo. Mestre, olha essas pedras, a formosura do templo. E o Flávio Joséfo disse que o templo era tão majestoso que o que não era de ouro era do mais puro branco. E existiam pedras brancas enormes. E Jesus disse, não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubado ainda nessa geração. E a profecia de Jesus se cumpriu. Aquilo foi a grande tribulação. Então, não confundamos. Então, que provação derradeira da Igreja é essa? Então, eu acredito, não é dogma da Igreja, mas eu acredito que seja a soltura de Satanás no final do milênio. Então, antes de continuar nesse ponto, assistam o vídeo Mentiram para mim sobre o milênio e o reino de Cristo, para vocês continuarem entendendo o assunto. Então, nós estamos reinando com Cristo, a igreja. Tanto a igreja que está no céu, os anjos e os santos, quanto a igreja que está no purgatório, que são aqueles que estão se purificando para poderem contemplar a Deus face a face, quanto a igreja que está na terra, que somos nós, estamos reinando com Cristo. E no final do milênio, em Apocalipse 20 ali, Satanás vai ser solto para enganar as nações. Então eu acredito que a gente esteja vivendo esse último período, do século XVI para cá. A gente vê que é tanta mentira, por exemplo, o iluminismo, a renascença, a reforma protestante, a ascensão do ateísmo, dos movimentos revolucionários, comunismo, nazismo. Então, de lá para cá, Satanás está enganando bastante as nações. Então, se isso não for a soltura de Satanás, quando Satanás for solto, meu amigo, salve-se quem puder, porque o negócio vai ficar feio. Então, vamos lá, continuando. Número 675. Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes, a perseguição que acompanha sua peregrinação na terra,
desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Então percebam, parece um pouco com a doutrina escatológica dispensacionalista, né? Na aprovação final vai surgir o anticristo. Então parece, mas não é não, viu? Então a igreja inerrante, né, apregou coisas boas e Satanás chega para meter o bedelho e distorcer aquilo que foi dito. Então, quem é ou o que é o anticristo apregoado aqui pelo catecismo? O anticristo não tem nada a ver com aquele anticristo dispensacionalista, que será um líder político mundial, que vai resolver os problemas do mundo, depois vai submeter a igreja a uma grande tribulação. Não, não é isso. Então, o catecismo mesmo explica aqui, ó. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, um pseudo-messianismo. O anticristo não é um líder político, é um pseudo-messianismo, um falso messianismo, ou um messianismo usurpador, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio em carne. O homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio em carne. Então a gente vê isso mais claramente nas obras O Livro da Lei, de Aleister Crowley, considerado por muitos o maior satanista de todos os tempos, em que ele diz o seguinte: não existe lei além de faze o que tu queres, ou seja, faça a tua vontade. Não existe lei além disso. Ele diz: faze o que tu queres, pois há de ser o todo da lei. Ele disse: o amor é a lei e amor sob vontade. Então, a sua vontade está acima do amor e da lei. Então, em suma faça a sua vontade, meu amigo. Você é o soberano. Você está acima do bem e do mal. Para usar uma terminologia nietzschiana, né? O super-homem de Nietzsche. Aquele que está acima do bem e do mal, né? E que abole o transcendente. E o outro livro é a Bíblia Satânica de Anton Szandor Lavey, que foi o fundador da Igreja de Satanás. Ele escreve o seguinte: dizei dentro de vossos próprios corações, eu sou o meu próprio Redentor. Ou eu sou o meu próprio Salvador. Então isso aqui é um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias. Você é o seu próprio Salvador. Você é o seu próprio Redentor. E ele escreve mais: bem-aventurados os destruidores das falsas esperanças, pois eles são os verdadeiros Messias. O homem se glorificando a si mesmo em lugar de Deus e de Jesus Cristo. Amaldiçoados os adoradores de Deus. O Deus que você salva pode ser você mesmo. E Anton Lavey diz que existem muitas evidências de que estamos vivendo uma era satânica. Nós vemos que desde o século XVI para cá, eu acho que Satanás está metendo o bedelho em muita coisa aí, né? Isso é o anticristo. Essa é a impostura anticrística que nós vemos até dentro da igreja, dentro de muitas igrejas, principalmente protestantes, né, em que o homem, né, transformou Deus em um menino de recado ou um Deus que serve apenas para resolver os meus caprichos, né? Então, as pessoas deixaram de seguir a vontade de Deus e querem que Deus se submeta à sua vontade. Então, é uma impostura de auto-idolatria em que Deus é apenas um empregado, né, e o homem é o soberano. Então, esse pseudo-messianismo anticrístico não para por aí não, tem mais coisa, né? Como fala aqui o número 676, esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende se realizar na história, a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela por meio do juízo escatológico, mesmo em sua forma branda,
a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Então a gente vê todos esses movimentos milenaristas literais, que vêm desde Cerinto, né, arquirrival do apóstolo João, um dos pais do gnosticismo, o pensamento messiânico de Herodes, né, quando os magos chegaram e disseram que queriam conhecer o rei dos judeus, Herodes se assustou, disse, vem um tomar meu reino, né, e Herodes matou ali todas as crianças, porque ele pensava que o reino de Cristo era literal, histórico, mas o reino de Cristo é o reino da igreja, um reino espiritual, né? E a gente viu os judeus esperando um Messias como um governante político-militar, né, que ia acabar com a opressão do Império Romano, como profetizou o profeta Daniel. Só que o profeta Daniel estava falando sobre a igreja, né, que seria aquela pedrinha que iria destruir os pés da estátua, né, que ia crescer, crescer, crescer e encher toda a terra. Isso aconteceu com a igreja. A igreja começou pequenininha em Jerusalém, foi crescendo, crescendo e encheu toda a terra. Então, esse milenarismo ressurgiu nos dias de hoje de forma política, né? Como a gente observa aqui no texto do Zaratustra de Nietzsche, ele disse: quem terá de vir um dia, e não de passagem, o nosso grande acaso? É esse o nosso grande e longínquo reinado do homem, o reino de Zaratustra que dura 1000 anos. Homem com H maiúsculo. Então Zaratustra é o símbolo, a personificação do super-homem de Nietzsche, né? Aquele que está acima do bem e do mal, está para além do bem e do mal. Ou seja, é como dizia Aleister Crowley, né? É aquele que a única lei para ele é fazer a sua vontade, né? Todas as leis, todo o amor, tudo está abaixo da sua vontade, né? E o que o Hitler personificou do seu Reich, que ele pretendia que durasse 1000 anos, né? O Reich nazista, ele personificou na raça, né? O império de uma raça superior, a raça ariana. E os comunistas, num reino em que não haveria classes sociais, um reino que haveria paz, que todo mundo era igual. E a gente viu que o reinado do Hitler, né, o terceiro Reich, o terceiro império, né, foram 12 milhões de mortes, 6 milhões de judeus, e o comunismo foram mais de 100 milhões de mortos. Que o próprio Stalin cercou a Ucrânia e matou o pessoal todo de fome, enterrava as pessoas vivas. Então é um negócio totalmente macabro e diabólico. Essa manifestação de um reino messiânico, político e histórico. A igreja rejeitou sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma de uma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Quem quiser saber mais sobre a relação entre comunismo e satanismo, assista o vídeo que está na descrição, Comunismo e Satanismo, duas faces da mesma moeda. Então devemos ter cuidado, né, dentre outros movimentos, na Igreja Católica, esse messianismo terrestrializado, anticrístico, entrou sob a forma de teologia da libertação, e nos meios protestantes, através da escatologia dispensacionalista e da teologia da missão integral. Então, qualquer caboclo que tivesse uma ideia maligna dessa, na minha opinião, ele tinha que ser açoitado em praça pública, né? Só que isso é inexequível, porque eles iriam se fazer de vítimas, iam acabar se tornando mártires do movimento. Então, minha segunda opção era mandá-los para prisão, né? Mas não para eles ficarem ociosos lá não, né? Mente vazia é a oficina do diabo, mas para que eles trabalhassem em campos forçados, algo parecido com a Sibéria, né? Não tivesse tempo para escrever, nem para pensar coisas malignas. Como aconteceu com o Hitler, né? Deixaram o Hitler na prisão e o cabo lá escrevendo Minha Luta. Deixaram o Antônio Gramsci na prisão, ocioso, e o cara lá escrevendo uma estratégia comunista de terrestrialização do pensamento, fazer com que todo mundo esquecesse o transcendente
e virasse comunista sem saber, né? Revolução cultural. Então tinha que deixar os caras ocupados, como aconselha aqui Eclesiastes capítulo 33, versículo 28 e 29. Manda-o para o trabalho, para que não fique ocioso, porque a ociosidade ensina muitos males. Então tem que dar ocupação para o caboclo, deixar ele lá maquinando do mal não, né? Então pessoal, se vocês quiserem acompanhar todos os estudos de escatologia em sequência, vão na playlist de escatologia e assistam lá os vídeos. Então eu espero que tenha ajudado, e agradeço a atenção de todos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.